Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem, hoje eu vim aqui falar da história de Zoocose. Sim, aquele zoológico lá cheio de criaturas infectadas lá, que são infectadas por um parasita e depois ficam mutantes e tal. Mas eu vou esclarecer uma coisa, eu só vou falar do final verdadeiro hoje, porque esse jogo tem 12 finais. Ou tem mais que eu não tô me lembrando aqui. E bem, falar de todos esses finais aqui vai demorar aqui bastante. Eu talvez vou fazer um vídeo falando de todos os finais de Zoocose. Mas bem, vamos cara, sem enrolação, vamos bora pro vídeo. O jogo se passa em 6 de setembro de 1991, em Pine Valley, em algum lugar da China. E o jogo começa com alguém chamado Doc mandando a gente assinar algum contrato, alguma coisa. E o nosso personagem, que é o Paul Connolly, parecia que ele estava desesperado procurando um trabalho para sustentar a família dele, porque a família dele era bem pobre. Então o Doc manda a gente colocar uma câmera no peito, ele dá um tablet, né, um coisa pra gente usar durante o nosso trabalho no zoológico. Mas daí quando o Doc coloca aquela câmera, ele fala pra gente, né, que eles vão monitorar os cientistas. Daí o Paul Connolly fala, peraí, mas isso aqui não era um zoológico? Então aqui tem laboratório. Mas depois o Doc ele acaba injetando algo em nós e a gente acaba desmaiando. E então o Doc começa a nos arrastar para algum lugar. E depois nosso personagem acorda e o Doc, né, manda a gente começar a trabalhar, né? Mas daí nós, né, o Paul começa a perguntar, tá, mas o que você fez comigo? O que ela era aquela injeção lá? Então ele fala que é por causa de prevenção e que ele tava cuidando do Paul. Mas ele também tirou o telefone do Paul e só vai devolver na manhã. Mas o Paul pergunta, uai, mas daí eu consegui o trabalho? E daí ele fala, né, o Doc, né, que ele vai conseguir o trabalho se ele conseguir sobreviver a primeira noite, né, se ele conseguir. Mas depois dessa conversa, o Doc manda a gente trabalhar. E aí que começa o jogo. Então o Doc, ele manda pra gente ir num lugar onde tem comidas, né, vegetais, ervas, peixes, e que a gente vai usar aquelas coisas para alimentar os animais. Então aquele tablet, né, aquele painelzinho lá, ele já tem coisas que a gente mostra, né, que coisas que a gente já tem que começar a fazer. A primeira coisa que ele manda fazer é a gente pegar 2 briquetes de erva e um briquete de vegetal. E a gente colocar essas coisas num burro de carga. Então depois de nós fazermos essas coisas, o Doc manda a gente levar o burro de carga até o trem. Mas alguma coisa acontece um montão de barulho. E o Paul, né, fala, o que é isso? E o Doc fala que são coisas que a gente vai ainda aprender, que a gente não está preparado para saber ainda. Então ele manda a gente começar pelos básicos. E então o Doc começa a falar da TACE, o transporte automatizado cinético com engenharia inovadora. E ele estava se referindo ao trem. Mas então a gente coloca o burro de carga dentro, né, da TACE, e a gente entra dentro da TACE e ele, né, o Doc, né, manda a gente ir pro recinto das girafas. Então a gente chega no recinto das girafas. Então o Doc fala, né, que pra gente escutar com atenção. E que aquilo lá dentro do trem é a estação veterinária móvel. E que a gente poderia misturar medicamentos e tal para curar os animais. Então o Paul fala, uai, mas eles estão doentes? Mas bem, ele fala, né, o Doc, né, que eles podem estar doentes, que eles precisam, né, monitorar a saúde dos animais de perto. Mas depois o Doc, né, acaba mostrando a cozinha fábrica, que é feita para fabricar, né, fazer as comidas preferidas dos animais. Então, né, ele fala, né, se o Paul tem alguma dúvida, e o Paul fala que sim, né. Então o Doc, né, fala que, né, que eles precisam das pessoas aí que não tem medo de, né, perguntar, né, se tem alguma dúvida ou não. Então a gente começa a fazer a comida. Então a gente seleciona o animal que a gente vai fazer a comida, e a gente começa a cortar essa comida, cortando as ervas e os vegetais. E na tela, né, aparece o quanto que precisa, né, quantos quilos que precisa. E ali embaixo mostra o
né, o quanto que tem, né, quantos quilos que tá pesando ali. Então depois de nós fazermos a comida, a gente coloca essa comida dentro de um balde, dentro de um carrinho. Então a gente começa a levar esse carrinho lá para a entrada do recinto das girafas. E esse carrinho tá com seringa de sangue, medidor de temperatura e um montão de coisa. Mas enquanto a gente tá indo lá pra entrada, a gente vê um parasitinha. A gente vê alguma coisa na parede. Mas depois o Doc e o Paul começam a conversar. E o Paul fala que nunca viu um zoológico se preparar dessa forma, com trem, carrinhos. E o Doc fala que o zoológico deles é bem único e nunca vão ver isso em algum lugar e ele deveria ter orgulho, o Paul, por estar trabalhando lá. Mas daí o Paul fala, orgulho, mas vocês aqui, o pessoal, né, tá vendo que vocês estão aí fechados por 2 anos e o pessoal tá pensando que vocês estão numa fase difícil. Mas daí o Doc fala, né, que ele não poderia saber. Mas daí os dois chegam na entrada do recinto e abrem a porta do recinto. E a primeira coisa que o Paul vai fazer é alimentar as girafas. E depois de nós termos alimentado a girafa, o Doc fala pra gente pegar o EMF. Então o Paul pergunta, o que é esse EMF? E é o extrator móvel de fezes que serve para nós coletarmos as fezes que nos recintos que os animais soltam depois de comer. E que seria para, né, manter higiene, não ter nenhuma doença e tal. E depois disso, o Doc manda a gente usar o CIT, que é um sistema de imagem térmica, ou termovisor, se a gente quiser falar assim. E com ele dá para ver a temperatura dos animais. E com isso a gente descobre que uma das girafas está com uma temperatura alta, que é a Poe. E então a gente volta lá pro trem e o Doc manda a gente fazer o Temperaplex, que é um dardo com a cura, né, para os animais não ficarem com essa febre. Então depois de a gente fazer o Temperaplex, a gente pega uma pistola de dardos e a gente vai lá curar a girafa, né, a Poe, que tá com a febre alta. Então depois de curar a Poe, o recinto já estava terminado e agora era só voltar pro hub. Mas depois de nós chegarmos ao hub, o Doc manda a gente seguir ele. Então depois de seguir ele, a gente vai parar numa janela dentro do escritório onde a gente começou lá aquela entrevista. E ele fala que se a gente tiver um bom desempenho na noite, a gente vai ganhar um carro de serviço. E aquele carro, né, que tava aparecendo na janela, que era uma Ferrari, era o carro dele. Mas ao lado do carro aparece a esposa do Paul. E o Doc fala, né, se ela vai passar a noite ali ou não, né, esperando ali, né, o Paul terminar o trabalho e tal. Mas o Paul fala que provavelmente ela vai descobrir sobre nessas coisas. Então o Paul, né, o Doc, né, fala para ele não fazer bobagens e daí ele sai e daí acaba o tutorial. E que agora a gente vai ter que passar o resto da noite no zoológico sozinho. E bem, depois disso a Lily vai aparecer na porta, né, tentando falar com o Paul, né, que é a Lily, né, esposa do Paul. Então você tem a opção de conversar com a Lily e ainda você dá um pedaço de carne, né, que tava no zoológico pra Lily, pra você dar, né, pra ela dar pra Gina, né, que é a filha do Paul. O certo é você não falar com a Lily e nem ao menos dar aquele pedaço de carne, né, pra ela dar pra Gina. Mas bem, daí tu pode continuar ou indo pro, né, recinto dos cangurus, dos gorilas ou dos pinguins. Mas bem, primeiramente vamos falar o que servem, né, os equipamentos. O balde de comida, né, serve para você alimentar, né, os animais. O EMF, né, que é o coisa para coletar fezes, é quando você, né, para você coletar as fezes quando os animais terminam de se alimentar. Isso serve para, né, para higiene do zoológico. O CIT, né, que é o termômetro, né, serve para você ver a temperatura dos animais. A seringa de sangue serve para você pegar o sangue dos animais e eles só podem ser, né, usar a seringa de sangue quando os animais estão parados. A pistola de dardo serve para quando você fazer, né, alguma cura assim, tal, você, né, usar, né, o dardo, né, e conseguir tacar a cura no animal. E o AEZ, não lembro o nome, serve para você, né, ver se o animal está com o, né, o ouvido bom, né, ou tendo audição boa. E também temos, né, o equipamento de luz UV,
que tem dois modos, a luz normal e a luz roxa. A luz roxa serve para você ver coisas que você não consegue ver, tipo ferimentos, algumas coisas e tal. A luz normal, né, serve para você conseguir ver em ambientes escuros. Mas bem, logo no primeiro recinto que tu entra, você já recebe uma coisa. Você começa a ver que o telefone tá tocando, e quando você vai ver, é uma pessoa chamada Linda. Então você vai conversar com essa pessoa, né, a Linda, e ela tá perguntando sobre um cara que trabalha no zoológico, que é o Clarence J. Summers, o seu marido, que o pessoal costuma chamar ele de CJ. E ela disse que, né, ele tá lá na parte de laboratório e tal. Mas daí, né, o Paul pergunta, uai, mas aqui tem laboratório? Daí ela fala, né, você é novo aqui e tal, mas, cara, vê lá no cacifo dele, lá na área, né, do hub, lá na área de descanso deles. Porque o Clarence, né, que é o CJ, né, precisa tomar os remédios dele. Mas quando a gente olha mais aquele lugar onde estava tocando o telefone, a gente vê um daqueles tablets lá tacado em algum lugar. Quando a gente vai ver, é um tablet de alguém chamado Anthony Hopwood. E no mapa tem 4 desses tablets aí, desse Anthony Hopwood. E eles contam algumas experiências que ele teve no trabalho desse zoológico. O primeiro tablet, né, que a gente encontra de Anthony Hopwood fala da vez que ele viu um dos primeiros mutantes lá infectados por aquele parasita. Ele fala que ele teve que usar a injeção letal, porém que ele teve que usar 300 ml, mas ele conseguiu sair vivo. O próximo tablet que a gente encontra é o Anthony Hopwood 2. Nesse tablet ele fala que ele conseguiu encontrar a cura daquelas coisas. E que ele conseguiu essa cura em algum dos laboratórios do Clarence J, né, do Summer lá, o CJ. E que ele deu uma daquelas injeções que é a Toxicus feralis, né, para um dos mutantes, e ele conseguiu curar o animal que tava, né, que virou um mutante. O terceiro tablet de Anthony Hopwood fala que, né, quando os animais se transformam naquelas coisas, eles acabam se acalmando com carne. E no quarto, meio que uma vez eu duvidei, né, se o parasita conseguia infectar os humanos. E bem, essa aí é a prova que realmente os parasitas conseguem infectar os humanos, pois ele já estava começando a ter os sintomas que o parasita já estava contaminando ele. Mas bem, depois de nós terminarmos esse primeiro, né, recinto, né, que pode ser ou do canguru, ou do pinguim, ou do gorila, quando a gente vai, né, voltar, né, acontece uma ligação. E quando a gente vai ligar, é o Doc, e a gente acaba, né, pensando que é aquela mulher lá ali. O porém é que o Doc fala, né, o que ele tá falando ali de mulher e tal, quem é a mulher lá que tá falando. E daí ele fala, né, que da Linda, né, que queria saber do CJ. Então ele fala, né, sobre essa mulher do CJ, que na verdade ele fica mentindo pra mulher sobre laboratórios, então pra ele ficar com outras mulheres, pois é. Mas daí o Doc fala que no hub vai ter uma entrega de carne fresca e é pra gente ir lá, né, pegar as carnes. Mas depois de nós termos conversado, né, com o Doc, a gente vai direto pro trem. Mas no meio do caminho a gente começa a passar mal e do nada alguma coisa começa a aparecer na mão. Mas então a gente volta pro hub. E então a gente vai receber a carne que o Doc disse que a gente iria receber. Mas quando o Paul, né, vai ver a carne, na verdade não era qualquer carne que ele tava esperando. E depois a gente recebe uma ligação nos telefones. E quando a gente vai ver, era o Doc. E então, né, o Paul pergunta, né, que é isso, mano? Eu esperava qualquer coisa, tipo carne de vaca, mas olha só que veio. Mas, né, o Doc fala de uma tal Mom, e que é, né, para alimentar os animais, mas eles ainda estão estudando essa Mom. O porém é que ele manda, né, o Doc a gente fazer essa carne, porém que era uma pessoa. E quando a gente iria fazer, simplesmente a gente descobre que a pessoa tá viva. Então o Doc acaba ligando e a gente fala, pô, quase, olha só, a pessoa viva, cara, o que tá fazendo? Então, né, o Doc fala que a Mom, né, solta parasitas todo dia na semana. Então esses parasitas, quando infectam os animais, eles fazem os animais quererem, né,
comidas muito estranhas e eles preferem carne. Não é qualquer tipo de carne que eles devem dar. E o Doc manda a gente olhar pro braço e quando a gente vai ver, simplesmente tinha um parasita dentro de nós. E ele fala que aquela injeção lá que ele nos deu, na verdade, era um parasita. E se ele, né, o Doc, né, o Paul, né, fazia o trabalho direito naquela noite, ele iria tirar o parasita dentro do Paul. Ou ele não iria tirar e daí iria virar uma mutação. Mas depois disso, em vez de a gente, né, mandar a pessoa ali virar carne, a gente salva a pessoa, né? E bem, a gente manda, né, ela pra lá, nessa pessoa ali, lá pra zona de descanso. Então a gente aproveita e abre o cássifo do CJ. E a gente descobre um coisa sobre experimento, onde ele fala que ele descobriu a cura e ele só pode curar os animais quando o animal, né, já estiver naquela forma mutante lá. E também a gente consegue, né, um ticket e tal. Mas depois a gente vai pro próximo recinto do animal. E é aí onde as coisas começam a ficar feias. Porque, né, a gente vai lá, né, cuidar dos animais e tal. Porém, quando a gente vai fazer, né, a vacina, né, curar um dos animais, quando a gente volta pro recinto, isso acontece. Aparece o nosso primeiro animal mutante. E bem, você pode fazer duas coisas. Você pode usar a injeção letal e tacar nesse animal mutante, mas vai acabar matando ele. Ou você pode curar ele. E para fazer o final verdadeiro, você tem que curar os animais que estão mutantes. Para isso, você pode usar aquelas receitas que tem carne, né, para os animais infectados, mas você também não precisa fazer essa receita. Ou por aí que se lembra do coisa do CJ que a gente pegou daquele tablet? Pois a gente agora conseguiu a cura desses espécimes infectados. Se um dos animais estiver com gripe e você, né, fazer a cura, mas quando a gente vai ver um dos animais ficou mutante, é só você ver, né, encontrar qual parasita que imita a gripe e fazer a cura dele. Então você vai fazer 3 dardos de uma vez, que é a quantidade que precisa, e agora é só jogar na criatura que tá mutante. Então quando você curar ela vai tacar, né, o parasita, né, o parasita faz sair. Então é só você pegar o EMF e coletar o parasita e colocar dentro de, né, de um coisa lá, aquele coisa lá de sugar e tal. E então você vai voltar pro hub porque tem uma entrega de carne. Mas quando você chega no hub, uma coisa muito estranha acontece. Aquela mulher que a gente tinha salvado, ela aparece com um machado tentando abrir uma porta. A gente tenta chegar perto dela, mas ela acaba nos vendo. E a gente fala, não, a gente não vai fazer nada, calma, mas quem é você? E a gente descobre que ela é a Sarah Watkins, uma jornalista e entrevistadora, né, de investigação de Pinole Valley. E ela acaba nos agradecendo por nós termos ajudado ela. E ela fala, né, que provavelmente a gente sabe que a gente foi, né, a gente toma a injeção de um parasita e tal, mas daí ele fala, peraí, como é que você sabe desse parasita? Então, né, ela fala que ela não pode contar, mas ela tá tentando abrir a porta. E a gente também tenta abrir a porta. Mas a gente descobre, né, que o trem não tá querendo ligar porque a gente precisa limpar o filtro de resíduos biológicos. E quando a gente vai limpar, né, aparece uma mão ali dentro. E a gente usa aquela mão para tentar abrir a porta. Mas daí, né, a Sarah, né, fala, que é isso, né, que você arranjou isso aí? Daí ele fala, né, que foi naquele mesmo lugar onde ela quase foi parar. Então eles conseguem abrir a porta. Então ela fala, né, pra ela, né, ele ir junto com ela. Mas aí ele fala, não, calma, eu quero só passar a noite aqui e voltar pra minha família e tal. Daí ela fala, peraí, você tá louco? Você sabe que tem um parasita dentro de você, você pode sofrer uma mutação desse parasita. Então a gente vai junto, né, e então a gente chega lá e tem um quadro do Doc. E a gente descobre que o nome dele é Oliver Metzger. Então ela fala que esse cara é um completo maníaco e tal, e ele tem vários diplomas, então ele deve ser o chefão daquele lugar. Então a gente vê outros diplomas que são do CJ. Então ela fala, né, esse coitado dele nos ajudou, tal, dá uma mãozinha. Daí ele fala, peraí, você conhece esse cara? Daí ela fala que não. Mas ali em uma mesa a gente vê um telefone do Paul que tá cheio de ligações da Lily. Então, né, ele fala que, né, eu preciso ligar pra Lily, né, minha esposa e tal.
Mas daí a Sarah, né, fala que eles não têm tempo. Então agora você tem a opção de ou liga pra Lily ou ignorar. Então a gente liga pra Lily avisando: ô Lily, não sai de casa, e gente, né, não sai de casa, não é muito bom, fique em casa aí dormindo. Daí ela fala, né, tá bom. Então, né, a Sarah fala, né, que ali tem um computador, mas ele tá sem dados. Então a gente dá aquele disquete que a gente conseguiu nos cárcivos do CJ. Então eles colocam daquele disquete e eles precisam adivinhar uma senha, porém que eles não sabem da senha. O porém é que os dois ouvem um barulho muito estranho no lado de fora e a Sarah, né, fala que é isso? E o Paul fala que é mais um daqueles mutantes que ele vai ter que, né, cuidar. Então a gente vai lidar com um mutante. Então a gente vai agora aí no último recinto. Então a gente chega lá no recinto, faz a comida dos animais, vai lá e cuida dos animais, faz a cura dos animais, vem mais um mutante, a gente faz a cura do mutante e a gente cura o mutante e a gente coleta aquele parasita com MFF. Mas daí a gente vê que tá acontecendo uma ligação e quando a gente vai ver é a Linda, a esposa do CJ. Então ela pergunta, né, sobre o CJ, o que tem e tal. Então a gente fala, né, tipo, olha só, a gente encontrou uma mão aqui, pode ser dele, mano, liga pra polícia urgentemente e fala pra polícia que eu e a Sarah Watkins tá aqui. Então, né, ela fala, tipo, o Sarah Watkins aí, eu sabia que ele tinha alguma coisa, aquele canalha, ele vai ver, mas daí a gente pergunta, o que? Então ela desliga na nossa cara. Então a gente volta pro hub lá conversar, né, com a Sarah. Daí a gente fala, pô, que palhaçada é essa, tu e o CJ aí que traiu a mulher do cara, que isso? Então ela fala, né, que, né, eles fizeram um acordo que ela iria dormir com o CJ e o CJ iria dar informações sobre o parasita. E ao invés disso ela só recebeu um tardo tranquilizante na cara. Então, né, o Paul fala que ele conseguiu aquele disquete no cárcere do CJ. Então ela fala, né, por que você não disse antes? Daí ele consegue adivinhar a senha. Então ela fala, né, que a gente precisa apressar porque ele tá quase sofrendo uma mutação e ele iria enviar, né, a cura lá pro laboratório dele. Mas daí o telefone começa a tocar, então ela fala, você não tem tempo. Mas daí a gente atende o telefone e a gente descobre que é o Doc, né, falando, por que tem a Linda lá, a esposa do CJ tá fazendo aqui na frente? Então o Doc, né, ele fala, se você não notou, nenhum animal fez nada contigo. Isso é por causa do parasita. Se você tá sofrendo mutação, isso quer dizer que você pode ser um deles. Então, resumindo, você que fez a bagunça, Paul. E então o Doc manda a gente matar a Sarah, mas a gente não faz isso. Então a gente desliga o telefone. Então, né, a Sarah, né, manda a gente fazer a cura. Porque se a gente fazer a cura e a gente tacar, né, naquele bicho lá, né, a mom, a gente consegue matar todos os parasitas. Então a gente pega o parasita, pega o sangue do parasita e faz a cura para matar a mãe. E então a gente, né, chega na Sarah, né, a gente fala, aqui hoje já tá feito o veneno, mas aqui o que mais precisa? Então a gente coloca, né, no injetor, né, o veneno. O porém é que tem um problema, é que o Doc, ele é o único que tem, né, consegue abrir o recinto da mom. E ela precisa devorar, né, o alimento com a cura e o alimento deve estar vivo. E então agora a gente tem duas opções, ou a gente injeta o veneno na Sarah, ou a gente injeta o veneno em nós mesmos. Então o Paul tenta injetar o veneno em si mesmo. E assim agora temos a cutscene do final verdadeiro, onde a gente chega perto do recinto, porém que a Sarah, né, pega, né, o injetor e fala que não é pra nós injetarmos em nós mesmos e que ela iria injetar no Doc, né, que é o cara. E a gente, né, fica deitado no lado do recinto da mom. Então, né, o Doc fala, então esse é seu fim, Paul. Então ele abre o recinto da mom. O porém é que a Sarah aparece, desmaia o Doc e coloca, né, a cura no Doc. Então, né, a mom pega, né, o Doc, né, como, né, já que ele é o mais perto que tava no recinto. Então, né, a Sarah, né, pega uma câmera e tal que ela colocou ali e depois aparece um pouquinho da mom. E é sério, pensa em bicho bizarro. Mas daí o Paul, né, fecha o recinto e já que, né, a mom morreu, todos os parasitas, né, morreram. Então o parasita que tava no Paul acabou morrendo. Então o jogo termina, né, dele saindo lá de dentro. Então, né, a Sarah pode agora ir embora, né, e falar daquele zoológico, né, das entrevistas e tal. E o Paul agora volta pra família com o dinheiro. E assim, terminando os Zulcoses.
Então, o que vocês acharam desse vídeo? No Cosmos eu achei um jogo bem da hora, esperava mais. E bem, esse jogo tem 23 finais, mas mano, é muito final. Eu vou fazer um vídeo, né, falando desses finais, né, mas tipo, esse aqui só foi do final verdadeiro mesmo. Mas bem, esse aqui foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.